Olá! Olá, está começando mais um Jornal da São Judas. Na edição de hoje você vai ver: Saúde pública vive colapso em São Paulo. Jovens da periferia expressam sentimento por meio da poesia e da música. Cursos profissionalizantes ajudam jovens a entrar no mercado de trabalho. População de São Paulo indica prioridades na gestão do futuro prefeito. O Jornal da São Judas está no ar. Com o desemprego ainda em alta, jovens buscam uma inserção mais rápida no mercado de trabalho, com cursos profissionalizantes. A formação mais adequada às vagas do setor técnico facilitam as primeiras experiências profissionais. Veja na reportagem de Ludmila Correia. O Felipe tem 18 anos e já começou no mercado de trabalho. Fez um curso profissionalizante em uma instituição de ensino e, a partir daí, foi indicado a uma empresa do setor químico. Bem, eu busquei o curso porque eu estava atrás de um curso profissionalizante para conseguir emprego. Ter um bom convívio com os professores, que são excelentes profissionais, me fez conseguir estar como jovem aprendiz, né? Este centro profissionalizante atende várias cidades da região metropolitana de São Paulo. Os cursos são voltados para a administração e abordam língua portuguesa, matemática, informática e habilidades para a vida. Está na essência da instituição aqui do Centro Profissionalizante Rio Branco essa preocupação com essa questão da empregabilidade dos jovens. Então a gente tem um trabalho muito intenso nesse sentido de trabalhar bastante a questão da autoestima. São jovens que chegam aqui com uma situação de vulnerabilidade muito grande, com poucas oportunidades na questão social, de educação mesmo, né, de esportes, lazer, e eles encontram aqui uma oportunidade realmente para a vida. Em 2019, a taxa de desemprego entre jovens de 18 e 24 anos correspondeu a 41% dos 314 mil desempregados. De acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal, desse total, 54% correspondem a mulheres. A Tainá se formou em um curso profissionalizante há 4 anos. Hoje trabalha como assistente fiscal e cursa Ciências Contábeis. Para ela, a formação inicial foi o primeiro estímulo na profissão. Também me mostrou um novo olhar sobre uma profissão que eu não tinha ideia que eu faria, que é a parte de fiscal, que é uma parte da contabilidade. Depois que terminou o curso, eu continuei na empresa, venho crescendo lá, saí de aprendiz, fui para a temporária e agora estou como efetiva. Esta ONG tem como foco o público feminino. São cursos técnicos de gastronomia e hospedagem que atendem meninas de todo o Brasil. Apesar da pouca idade, Nayara, que faz um curso na ONG, já consegue planejar sua carreira no futuro. Há muito tempo atrás eu não sabia, mas agora eu tenho certeza que é essa que eu quero. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE nesta semana mostrou que a taxa de desemprego entre os jovens está acima da média geral. Para entender o assunto, vamos falar agora com a repórter Denise Alves, que está no campus Butantã da São Judas. Olá, Denise. Olá, Paulo. Olá, Débora. Os dados mais recentes que nós temos em relação ao desemprego entre jovens no Brasil é de 2018, divulgados pelo IBGE, em que apontam que a taxa de desemprego entre os jovens é superior ao dobro da taxa normal. Enquanto a taxa geral fica em torno de 12,4%, a taxa entre os jovens salta para 26,6%. Os números são alarmantes, mas em relação às mulheres, esses dados são ainda pior, porque elas são maioria entre os desempregados e dos 13 milhões de desempregados, 51% são mulheres. Fora as outras questões da nossa sociedade, de desigualdade salarial, assédio no trabalho e afins. Tá aí, então, a importância desses cursos profissionalizantes que ajudam esses jovens a entrar no mercado de trabalho. É com vocês aí no estúdio, Débora e Paulo. O Senado da Bolívia aprovou nesta quarta-feira o primeiro procedimento para convocar eleições. O projeto de lei avançou com os votos do partido Movimento ao Socialismo e dos seguidores da presidente interina, Jeanine Áñez. Esse é apenas um primeiro passo que não garante um acordo também na Câmara dos Deputados. A presidente aproveitou a sessão plenária para enviar outro projeto de lei ao parlamento. Pediu sua aprovação e afirmou que, se não houver consenso, convocará eleições por decreto. O aquecimento global e as mudanças climáticas são temas complexos, que geram discussões entre leigos e especialistas. Enquanto países e organizações discutem metas mundiais para combater esses fenômenos, a população segue sofrendo as consequências.
Mesmo assim, ainda existe dúvida sobre o que é verdade e o que é lenda nessa área. Verões muito quentes, chuvas em excesso ou em falta, variações extremas no clima. Essas situações estão cada vez mais frequentes no mundo. Para a ciência, tudo é culpa das emissões dos gases de efeito estufa. Eles são os vilões da mudança climática. A Organização Meteorológica Mundial já confirmou que os últimos 4 anos foram os mais quentes registrados até hoje. Estamos 1 grau acima do que estávamos há alguns séculos. O relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial foi apresentado durante a Cúpula de Ação Climática da ONU em setembro, na véspera do encontro entre especialistas em Nova York. Milhares de jovens de mais de 150 países se mobilizaram em uma greve global pelo clima, que exigia medidas concretas para frear as emissões de gases causadoras do efeito estufa e de combate ao aquecimento global. Na ciência, há quem discorde desse fenômeno e das evidências já apresentadas. É o caso de Ricardo Felício, professor e pesquisador do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Para ele, o aquecimento global é uma farsa. Para que serve o aquecimento global? Para você mascarar os verdadeiros problemas da humanidade. Entre eles, o que a gente acabou de falar, os problemas ambientais citadinos ou urbanos, né? Sim. Então você está preocupado com o ursinho polar, que a gente sabe que é uma fraude, tem pesquisadora, a Susan, trabalha com os ursos polares, fala, tudo que fala de aquecimento global de urso é uma mentira. Mas você não está preocupado com a sua cidade que passa um rio de cocô e xixi. Este especialista afirma que as visões contrárias são minoria. O Ricardo, ele é quase que uma voz isolada em relação ao entendimento sobre o aquecimento global. É importante pensar que a controvérsia científica, ela tem no Ricardo um defensor de que as alterações climáticas é parte do processo natural de formação do próprio planeta, de formação e de constituição do próprio planeta, e há um outro grupo de cientistas e de pesquisadores que vão duvidar disso, que vão questionar isso, apontando que os eventos naturais ocorridos no planeta no passado e no presente não intensificariam o aquecimento da maneira como são registrados os índices aí de aumento da temperatura. Segundo Malaquias, o combate às mudanças do clima está em conflito com interesses econômicos. É exatamente o fator econômico que é um impedimento para que a agenda assuma uma posição de destaque dentro do cenário internacional. Ainda que 193 países já sejam os países signatários do Protocolo de Paris. Tenho por mim que o planeta é um problema de todos, dos governos, das grandes corporações e também de cada cidadão. As estratégias para diminuição dos impactos ambientais passam necessariamente por uma maior consciência que é adquirida num contexto de educação ambiental. E ações desenvolvidas pelos governos, campanhas governamentais e ações empresariais seriam de conscientização, né? Seria uma outra forma de educar para uma vida, para uma maior consciência ambiental. O diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo afirma que as pressões relacionadas à economia de um país impedem que fatos importantes como o meio ambiente sejam analisadas e expostas para o público em geral. Dentro das prioridades de um país que não tem muito recurso, ou as pressões econômicas, né, de alguns grupos de interesse, normalmente ligados à indústria do petróleo ou do carvão, como no caso dos Estados Unidos, fazem um lobby tremendo em cima dos políticos, tanto do executivo como do legislativo, e aí o país acaba não tendo um papel decisivo, né, com essa questão. O exemplo dos Estados Unidos no momento agora, com a saída do Acordo de Paris, é um bom exemplo.
Agora vamos falar com as pessoas e saber o que elas acham sobre o aquecimento global. Sobre o aquecimento global, sim, eu acredito. E eu acho que um dos grandes fatores hoje que a gente não melhora, né, nesse quesito no Brasil é que a gente não tem, como sociedade, um senso de responsabilidade individual. Então, muitas vezes a gente sempre acaba deixando para que as outras pessoas elas assumam a responsabilidade para reciclar ou para andar de bicicleta, mas a gente acaba não assumindo essa responsabilidade de maneira pessoal. Então, acredito que esse seja um dos maiores pontos hoje, seria que nós temos a cultura de acabar não querendo se comprometer. Então, por isso, acaba dando no que dá. Por isso tem acontecido o que tem acontecido no Brasil. Como que eu posso colaborar com o meio ambiente? Bom, posso colaborar com o meio ambiente reduzindo o uso de água no banho, fechar a torneira enquanto lava a louça. Também é possível gerar impacto positivo andando de bicicleta e utilizando menos os veículos, né, o carro, usar mais o transporte público. E eu não sei mais. Atualmente, de uns 2 anos para cá, eu percebi que o inverno é menos frio do que há uns 2 anos atrás e o verão, o calor está muito excessivo. Há 2 anos atrás a gente não sentia tanto calor igual a gente sente. Tipo, na primavera era uma meia estação e agora a primavera está parecendo que já é o auge do verão. Então essa mudança ela está bem brusca de 2 anos para cá. Não bastassem os cuidados do dia a dia doméstico, donos de animais de estimação têm começado a levar seus amigos em passeios fora de casa. Essa prática estimula estabelecimentos e lojas aqui de São Paulo, que abrem espaço para essa nova clientela de 4 patas. Wagner Hayashida é professor de educação física e leva seu cachorrinho, o Kiko, para todos os lugares. Ele considera importante a existência de estabelecimentos receptivos com animais. Eu acho, porque tá na rotina, né, da vida das pessoas terem animais, principalmente cachorro, né? Eu acho que tem que. Minha amiga viaja, leva para tudo quanto é lado, leva na cabine do avião, leva nos restaurantes, leva em tudo quanto é lugar. E eu acho que tem que aceitar mesmo, as pessoas têm que aceitar. Cresce o número de donos que buscam lugares que aceitem seus bichinhos de estimação. Segundo dados, cerca de 42% dos tutores já deixaram de ir em algum lugar por não aceitarem seus pets. O advogado Hélio Ferraz já considera sua cachorrinha como parte da família, mas para sair com ela é preciso fazer uma boa pesquisa. Geralmente, assim, a gente sempre procura lugares que são permitidos, né? Mesmo aqui, por exemplo, agora no caso de não poder entrar por ser restaurante, etc., a gente dá um jeitinho, mas a gente sempre procura lugares onde eles são aceitos, né? Em São Paulo, a lei número 10.309 proíbe a entrada de animais em locais que manipulem, vendam ou fabriquem alimentos. A vigilância sanitária exige que os estabelecimentos tenham áreas específicas para os animais e donos. Essa veterinária reforça a importância que os donos tenham ciência da personalidade dos animais antes de levá-los a ambientes pet-friendly. Eu acho que ele tem que ter a consciência de que o animal ele tem que ser tranquilo e adaptável ao ambiente, principalmente com outros animais e pessoas, né? Porque seria muito desagradável num ambiente desses os animais começarem a brigar, rosnar ou, né, pular em cima de todo mundo. Então eu acho que a consciência do proprietário em levar um animal nesse estabelecimento, ele tem que ter a consciência que o animal dele dá para frequentar esse estabelecimento. Adaptar um negócio para ser pet-friendly pode trazer bons resultados. Foi o que fez o proprietário deste restaurante no centro de São Paulo. Tem um impacto financeiro, porque as 2 lojas que nós temos, essa área externa, estão aqui na Paulista, que fecha os domingos e vem muita gente caminhar com seus pets. E a outra é nas Perdizes, ao lado do Minhocão, que fecha também. Então as pessoas acabam aproveitando que estão passeando com seus cachorros e vêm para o restaurante. Quer dizer, não teriam que voltar para casa para deixar o cachorro e voltar. Vamos agora para um breve intervalo. A seguir, a opinião pública sobre os desafios da Prefeitura de São Paulo e as manifestações culturais na periferia da cidade. A gente volta já. Os candidatos às eleições municipais de 2020 já começaram a compor propostas de governo que tratem dos principais problemas de São Paulo. Saúde, segurança, mobilidade e trabalho estão entre os desafios apontados pela população como mais críticos. De olho nesses temas, nossa equipe foi às ruas entender as demandas mais urgentes. Confira.
Ruas a asfaltar, creches a construir, transporte, segurança para andar tranquilo na rua, lazer na periferia e cumprir o mandato até o final. São muitas as expectativas lançadas sobre o próximo prefeito de São Paulo. A cidade é gigante e os problemas também. São Paulo tem mais de 9 milhões de eleitores cadastrados para votar nas eleições municipais de outubro de 2020. São homens e mulheres que vão decidir quem governará a cidade pelos próximos 4 anos e fará melhoria nos bairros da região. O Jornal da São Judas veio às ruas saber o que a população espera da próxima gestão. O que eu espero da prefeitura? Atitude, né? Porque São Paulo está precisando de tudo. Saúde, saneamento, educação. Então, se cada subprefeitura cuidar do seu bairro e tiver o apoio da prefeitura, acho que vai ficar muito bom. Eu espero primeiramente que o próximo prefeito ele possa olhar com mais carinho, né, as questões aí da mobilidade, né, porque nós temos ainda uma defasagem de ônibus aqui em São Paulo, principalmente no que diz respeito à mobilidade reduzida, né, principalmente para cadeirantes. Eu acredito que ainda não é um número suficiente, a demanda é muito alta. Que seja um bom candidato, né? O que é um bom candidato? Que cumpre o que ele fala. Então, eu acho que o próximo prefeito de São Paulo precisa se preocupar com a questão da educação. Educação, cultura, elas são todas integradas. E não está tendo isso atualmente. Tem registros de várias escolas que estão perdendo orçamento, vai colocar todo o orçamento na mão das escolas, sem ninguém para verificar como que está sendo gasto esse dinheiro. Isso é uma margem muito grande para a corrupção. Eu não estou muito otimista com isso, porque não vai... A gente sempre espera mudança e ela nunca chega. Eu não sei se em 4 anos dá para mudar tudo. É um projeto que tem que ser maior, que tem que ser acordado com vários prefeitos, independente do partido. Eu acho que a habitação é uma área que tem que ser bastante melhorado, né? Há um déficit habitacional muito grande, né? Estou bastante otimista, né? Eu acho que a cidade de São Paulo tem muito a melhorar e acho que os candidatos que nós vamos ter nas eleições do ano que vem, eu acredito que são candidatos muito preparados, né? Bom, a primeira é que cumpra o mandato os 4 anos, né? A segunda é que tenha honestidade e trabalhe independente de ideologias, né? Em prol da população, seja ela favorecida, muito rica ou propriamente até os mendigos que moram em São Paulo. Uma pesquisa da rede Nossa São Paulo apontou melhora no grau de satisfação do paulistano em relação à qualidade de vida na cidade. O número subiu de 6 pontos em 2017 para 6,3 em 2018. Essa especialista aponta que o candidato à prefeitura deve se atentar aos principais problemas da cidade, que está em constante evolução. Também é preciso convencer a população a exercer a cidadania de forma ativa. Eleição municipal é sempre um momento de se discutir a cidade e os problemas locais de cada cidade. Então, se a gente for pensar na cidade de São Paulo, e quais são os desafios dos candidatos ou do próximo prefeito da cidade de São Paulo, acho que é convencer a população de que esse candidato tem condições de fato melhorar a nossa vida, identificar os principais problemas da cidade, né? É natural que a cidade evolua, porque toda gestão faz alguma coisa e novos problemas surgem. A polarização política está na história da cidade. A prefeitura já foi ocupada por DEM, PT e PSDB, ou seja, os grandes partidos da política brasileira. Mas, para Lara, o que mais importa em tudo isso é que haja envolvimento da população com a política. Uma boa gestão não se faz só indo lá, votando no prefeito e nos vereadores, indo para casa e pensando só 4 anos depois disso. Uma boa gestão depende muito de uma cidadania ativa, que acompanhe, que participe, que cobre, que saiba o que está acontecendo. Como a gente pode ver, Paulo, são muitas prioridades para o próximo prefeito da cidade. É verdade, Débora. E para entender os temas valorizados pelos prefeitos anteriores, nós chamamos agora a nossa comentarista de política, Larissa Ventura. Olá, Larissa. Olá, Débora. Olá, Paulo. Conforme assistimos na reportagem, os temas apontados pela população já foram trabalhados por gestões anteriores e mastigados por outras. A prefeita Marta Suplicy, por exemplo, criou o bilhete único e aterrou fios elétricos nas principais vias de São Paulo.
José Serra tirou a taxa de lixo e fez a integração do bilhete único ao metrô. Gilberto Kassab, por exemplo, criou a Lei Cidade Limpa, onde ele visava reorganizar a publicidade no município de São Paulo. Fernando Haddad, eleito em 2013, fez aquisições de novos ônibus e a construção de ciclovias e ciclofaixas, além de iniciar o processo de licitações dos ônibus, que está em andamento até hoje. João Dória, mesmo partido de José Serra, PSDB, valorizou a zeladoria da cidade, como limpeza de bairros, pintura de monumentos, praças públicas. Era o projeto que nós chamávamos na época de Cidade Linda. Bruno Covas, o atual prefeito, que é sucessor de João Dória, implantou 71 metas no plano de governo, mas ele mencionou algumas vezes sobre a importância do recapeamento de vias. A cada ano surgem novas propostas de governo, algumas fáceis de pôr em prática, outras sabemos que vai ficar só no papel, e nós ficamos à mercê de planos e metas que decidem a melhoria de nosso futuro. Voltamos com vocês aí no estúdio. Condições precárias afetam o sistema público de saúde em São Paulo e no Brasil. Das unidades básicas até o renomado hospital universitário, pacientes enfrentam longas filas. A situação contradiz o acesso universal aos serviços de saúde, regra número 1 do SUS, nosso sistema público. A situação da capital paulista segue difícil. Heitor Beltrani chegou junto com a esposa ao pronto-socorro Bandeirantes, na zona oeste de São Paulo. Ela estava com suspeita de sarampo. Foram 2 horas até o primeiro atendimento. A sensação é de longa espera para uma consulta, um exame ou um diagnóstico. Que, em média, 3, 4 horas. Realmente um martírio. Quer dizer, é uma forma até de inibir das pessoas procurarem um atendimento. Edith da Silva Souza encontrou o pronto atendimento lotado. Saiu do serviço, esperou, mas não conseguiu resolver o seu problema. É assim, você chega no médico, fica 2, 3 horas para ser atendido. Então não compensa. Melhor você ficar em casa ou morrer logo. Esse problema é enfrentado por milhões de brasileiros todos os dias. Em São Paulo, são 85 dias de espera por uma consulta. Dias perdidos que podem significar o avanço de uma doença. Apesar dos problemas ainda enfrentados pela população, o SUS ainda é um dos melhores e maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Eu vejo a importância do Sistema Único de Saúde como um grande avanço da saúde mesmo, né? Se a gente for olhar a história, como que era, né, antigamente, como era atendido, só era mesmo as pessoas que tinham dinheiro que conseguiam ser atendido. E nós, quando não tínhamos dinheiro, éramos atendidos pela Santa Casa de Misericórdias, né? Então, com a implantação do SUS, teve um grande avanço na saúde. Porém, é um sistema que a gente critica, porém é um sistema novo que a cada ano e a cada momento vai tendo alguns avanços. Mas até o hospital universitário, que costumava ser referência na saúde pública, vem encarando desafios. Houve mais de 50% de cortes no quadro de funcionários da clínica, 25% dos leitos hospitalares e mudanças no pronto atendimento. O que acontece é que as pessoas acham que por não ter mais o atendimento da demanda espontânea, o hospital fechou a porta do atendimento da urgência e emergência. Não, ele continua tendo um setor que atende urgências e emergências, mas que vem encaminhado de outros serviços. Segundo dados do IBGE, em 1991, início da década em que o SUS se estabelecia no país, o total de habitantes era de 146,8 milhões. De lá até aqui, houve um aumento de aproximadamente 60 milhões de habitantes. A especialista em saúde da família Ana Beatriz Amorim comenta sobre esse aumento. A população cada dia maior, as pessoas, os convênios, as pessoas que tinham convênio, hoje em dia já não tem mais. Fala, porque eu tinha convênio e a empresa perdeu ou eu não consegui mais pagar, e aí vem para o SUS. O SUS é portas abertas, né? O pessoal tem reclamado da privatização, porém tem dado jeito, né? Porque aí admite-se funcionário e vai colocando o negócio para funcionar. Mas isso vai dando uma desconfiguração total, né, do que a gente pensou, né, no que o pessoal desde lá de trás vem pensando, como seria o SUS. Nesta semana, o Senado aprovou a medida provisória, que permite a criação do projeto Médicos pelo Brasil. O programa tem como objetivo enviar profissionais às áreas de difícil acesso e alta vulnerabilidade pelo país. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto deste ano,
mas o texto só foi aprovado pela Câmara na última terça-feira. O projeto foi analisado pelo Senado, um dia antes do prazo final. Caso não fosse aprovado até o dia 28 de novembro, perderia a validade. Agora que foi aprovada, a proposta segue para a sanção presidencial. Música, poesia, artes visuais. Normalmente, esse tipo de assunto domina a agenda do centro de São Paulo. Aí vem a pergunta, qual o lugar da periferia? Manifestações artísticas que incluem poesia e música servem para que jovens expressem seus pensamentos e realidades sociais. Conheça agora alguns projetos que priorizam a Prefeitura da capital paulista. A poesia, a literatura e a música são muito usadas por jovens para expressar seus sentimentos. Saraus culturais e batalhas de rimas se tornaram palco para quem usa a arte como uma válvula de escape das dificuldades do dia a dia. Um sarau bastante conhecido na cidade é o da Cooperifa, localizado no extremo sul de São Paulo, no bar do Zé Batidão. É um refúgio de atividades poéticas para os jovens há mais de 18 anos. Amar. Amar, estar com o povo, estar com a nossa comunidade, estar com a nossa gente, dar voz. Esse é o maior objetivo da Cooperifa. Quando o jovem consegue perceber que ele pode estar no meio de outras pessoas, dando a sua ideia, sendo respeitado, sendo ouvido, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que isso faz a diferença. Você saber que você está ali com pessoas até mais velhas que você, mas elas estão te ouvindo. Elas estão respeitando o que você está dizendo, o que você está escrevendo, a sua forma de arte. Eu acho que isso que está trazendo tantos jovens, tanto respeito pela poesia, pela cultura. A cidade já tem mais de 32 eventos frequentes de sarau. Artistas amadores de todas as idades declamam poesias, cantam músicas e mobilizam a plateia com manifestos políticos. É o caso de Leonardo Oliveira. Eu ouvi o rap, eu me identifiquei e falei, não, legal isso daí, porque toca, sabe, as pessoas. Então, desde que eu comecei a fazer o rap, eu faço pra isso, pra tocar as pessoas, sabe? Esse é o impacto que gera na minha vida, porque eu gosto de tocar as pessoas, sabe, só com palavras, sabe? Eu acho isso incrível. O rap brasileiro já sofreu mais preconceito, mas hoje também é uma manifestação cultural. Inspirados por referências como Sabotagem e Racionais, jovens das periferias usam a música para falar de sua realidade, inclusive nas batalhas de rimas. Eu aprendi como escrever melhor, porque antes eu tinha vergonha também, eu era muito tímido. Eu aprendi a me apresentar melhor, eu aprendi como conviver com a pessoa ali, porque na batalha a gente se mata ali, mas lá fora é família, é toda união, então eu aprendi muita coisa lá. Para este pesquisador, manifestações culturais como o rap e o funk sofrem preconceito justamente pelo teor das letras. As batalhas sofrem um preconceito muito grande porque eu acho que tem a ver com a ocupação dos espaços. Bem, no Brasil a gente tem um problema estrutural que é que o espaço urbano ele é muito elitizado, né? Para Gabay, os jovens utilizam as batalhas como momentos de descontração e isso torna elas especiais. São jovens que se encontram no espaço que é público para realizar uma atividade pública. Agora, é claro que a juventude vai ter bebida, vai ter embriaguez, vai ter brincadeira, vai ter madrugada. São movimentos naturais da rua. A rua é assim. O Jornal da São Judas fica por aqui. A gente agradece a sua audiência, continue nos acompanhando nas redes sociais. Até logo! Até amanhã.